Então, a todos os irmãos, um bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião de estudo e oração. Nós estamos com a série Bom Muda-me dia. através dos tempos, estudando o livro Conselhos sobre Mordomia. Eu peço que vocês leiam esse livro. E hoje nós vamos falar do capítulo 27, que tem como tema Enfrentando o Dia do Juízo. E quem vai passar esse assunto para nós é o irmão Nilson Pinto. Irmão Nilson, bom dia. Bom dia a todos, graça e paz. Se paz. Bom dia, graça e 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 paz. Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o tema hoje fala sobre enfrentando o dia do juízo. Então, já esclarece para nós que nós teremos um dia em que vamos estar na presença de Jesus para sermos julgados, para sabermos qual é a rota que nós vamos tomar. E há 3 anos atrás, eu perdi o meu pai. E durante o período da nossa vida, nós vivemos muito ausente entre os pais, porque logo com 14 anos de casamento, eles se separaram. Meu pai constituiu uma outra família e a minha mãe sumiu. Passou 15 anos sem dar notícia, procuraram ela por todos os cantos, mas não conseguiram encontrar. E uma irmã minha, que na época que ela foi embora, tinha 2 anos de idade, encontrou ela com 15 anos de idade, 14 para 15 anos, e encontrou ela dentro de um ônibus na Grande Belém e seguiu ela. E foi um espanto para o companheiro que ela estava na época, porque minha irmã chegou na porta, bateu depois que viu ela entrar e disse que queria falar com a mãe. E o companheiro disse, mas como é o seu nome? Ela se apresentou e disse, não, mas a minha companheira, minha mulher não tem filhos. Não, mas minha mãe entrou aqui. Aí ele, uma pessoa muito gentil, convidou ela a entrar. Eu não estava nascendo, imagine o susto, o espanto que foi da minha mãe encontrar uma das filhas. O espanto dele para saber de uma verdade até então inexistente para ele. E o que chama a atenção é essa irmã de 2 anos de idade, com a partida da mãe, guardar na memória a fisionomia. Com certeza tinham fotos da mãe também, que nós fomos separados. Então, e tinha uma meta, um objetivo na mente, de encontrar um dia a mãe. Então, em função dessa situação, teve várias consequências. E uma das consequências foi a ruptura da convivência entre nós, nossa mãe, e eu e o irmão mais velho com nosso pai. E nós não podemos, quando deu um AVC nele, nós não podemos ver ele lúcido, ele estava em coma. Quando eu fui ver, ele já estava em coma. Mas conta a minha irmã caçula que antes dele entrar em coma, ele chamava o meu nome e chamava o nome do meu irmão mais velho. E meu irmão mais velho, para vocês terem uma ideia, nem no enterro do meu pai foi. E já estava sem comunicação também com meu pai, com o restante da família, já há algum tempo, por uma decisão que só ele e Deus. Mas o que eu quero pontuar nessa experiência é de que meu pai teve a oportunidade de falar comigo e com o meu irmão em vida. Mas no leito de morte, ele clamou
diz a minha irmã caçula que foi o único nome que ele chamou. Nilton e Nilson. E eu não tive essa oportunidade de falar com ele em vida, no leito de morte, porque o sentimento meu e o sentimento do meu irmão foi que nós fomos abandonados pelo pai durante boa parte da minha vida. Mas eu queria ter a oportunidade de ter falado ele antes da morte, para que ele pudesse me falar, aliás, para que eu pudesse pedir perdão a ele por não ter sido um bom filho. Porque quando a gente tem algum assunto ou algo a resolver na nossa vida, geralmente, como humanamente falando, a gente cobra. E a nossa mente ela tem que ser uma mente espiritual, não uma mente carnal. Então, eu até chamei a atenção de uma das minhas irmãs, porque eu queria ter a oportunidade de falar com ele em vida, não para cobrar, mas para pedir perdão a ele por não ter sido um bom filho. Mas ambos não teve essa oportunidade. Quando eu fui vê-lo, ele já estava em coma, conversei com ele, na esperança de uma resposta. Só Deus sabe se ele escutou o que eu falei, porque ele estava sedado no dia que eu fui visitá-lo. E aquela conversa foi entre nós três, e um pedido de perdão foi feito ali. E essa história me dá a certeza, e a própria palavra de Deus, conforme o livro que foi lido, o capítulo de Atos 17, versículo 31, e relata para nós, porque ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele ordenou. E disse, deu a certeza a todos os homens, ressuscitando-os dos mortos. Então, nesse dia, Deus vai julgar cada um de nós, e glória ao Senhor, com justiça. E a justiça, ela atua de uma forma correta. Capítulo de Concílios de Mordomia, aqui no capítulo 27, o livro é condensado, na página 93, relata para nós que Deus não compele a amá-lo e a obedecer a sua lei. Ele não compele ninguém a isso. Ele manifestou inexpressível amor ao homem no plano da redenção. Então, este plano, Deus mostrou um amor que nós não temos ideia. Ele derramou os tesouros de sua sabedoria e deu o mais precioso dom do céu. Então, ele deu para nós a mesma condição que ele dá aos anjos. Então, ele deu o dom do céu para que fôssemos constrangidos a amá-lo e a nos pôr em harmonia com a sua vontade. Por que constrangido a amá-lo? Porque toda beneficência, toda bondade, toda misericórdia, todo dom, tudo que os anjos têm, ele deu no plano da redenção para nós também. Então, quando nós temos alguém na esfera humana que ama a gente se sente o quê? Confortável, a gente se sente querido, a gente se sente protegido. Se rejeitarmos tal amor e não quisermos que o governo sobre nós, que governe sobre nós, estaremos forjados a nossa própria ruína e sofremos uma perda eterna. Porque a não aceitação do amor de Deus se torna uma perda eterna para nós, porque nós ficamos à mercê da nossa própria vontade. E a vontade humana, nós sabemos que ela é destruidora. A vontade humana, ela nos leva à destruição.
Eu queria ler no livro de 2 Tessalonicenses, o capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, no parágrafo, no versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então, segundo Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 8, 9, diz que em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor. Essa será uma das tarefas, podemos assim dizer, que irá acontecer no juízo final. O versículo 9 diz: os quais serão punidos com a eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Ou seja, muitos todos têm o conhecimento de Deus, uma parte querem a presença de Deus e outra parte não querem a presença de Deus. Claro que existem pessoas declaradas inimigas de Deus e dizem claramente que Deus não existe. Mas existem pessoas que falam que Deus existe, mas o comportamento mostra que Deus não existe. O que eu quero dizer isso? Diz, relatando o mesmo capítulo, que Deus deseja o serviço voluntário de nosso coração. Então, essas pessoas, ou nós que dizemos que Deus existe, mas não fazemos o trabalho voluntariamente, com amor, ou seja, de coração, nós teremos essa mesma situação do versículo 9 de 2 Tessalonicenses, os quais serão punidos com a eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Eles não dotou de faculdade de raciocínio, de talento, de capacidade, de meios, de influência. Tudo isso para que nós sejamos, irmãos, bem para a humanidade, a fim de que possamos manifestar ao mundo o Espírito de Deus. E Deus, ele dá preciosas oportunidades e privilégios que são colocados ao nosso alcance, e infelizmente nós estamos negligenciando, nós estamos roubando a outros, nós estamos desfraudando e nós mesmos estamos desonrando o nosso Criador. Ou seja, todo o talento, todo o vigor físico, todo o vigor intelectual, tudo que Deus concede, todos os dons, nós temos que trabalhar voluntariamente para Ele. Só frisando que esse voluntariado, ele tem que ser com amor. Porque existe também dois tipos de voluntariado. Existe voluntariado que você vai porque é obrigado. Por exemplo, dentro das empresas, hoje elas trabalham muito essa questão da assistência social. Então, quem trabalha dentro de uma empresa, ao ser admitido, ele sabe que ele tem que prestar serviço social. Então, muitos vão porque é uma obrigação da empresa. Agora, tem pessoas que vão prestar um serviço social, voluntário, com amor, com prazer, com alegria, com satisfação, usando os seus talentos para ajudar o próximo. Então, quando nós que estamos dentro da Igreja de Deus, não usamos todo esse benefício que Deus dá para nós, que foi claramente dito, que foi composto no plano da redenção, que foi dado o privilégio de termos a mesma instrução que os anjos. Quando nós não fazemos isso, nós nos tornamos ladrão, nós nos tornamos roubadores, nós nos tornamos criminosos. É muito claro que diz aqui que nós temos esse privilégio, temos essa oportunidade, e diz assim: desfraudamos a nós mesmos, desonramos o nosso Criador. Então, no dia do juízo, não desejaremos enfrentar essas oportunidades desprezadas e esses privilégios negligenciados. Nosso interesse eterno para o futuro depende do diligente desempenho presente no dever de desenvolver a Deus todos os talentos, irmãos, confiados
para a salvação de almas. Isso quer dizer que uma igreja que não trabalha é uma igreja que ela é espiritualmente arrasada. Só querendo lembrar que essa igreja, ela inicia primeiro dentro de nós. Depois ela vai para o campo físico, que é onde a gente vai ao templo para participar dos momentos de oração, participar dos cultos, mas ali é um segundo passo, é uma segunda igreja, que é a igreja física, porque nós muitas vezes pensamos que a igreja física é a primeira igreja, é onde nós devemos estar. Se você não estiver dentro da primeira igreja, que é o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, se você não estiver em comunhão com Deus, você vai estar jogando esses talentos ao ralo, e aí a consequência dessa causa é você sentar dentro da igreja apenas para escutar cultos e ir para casa. Igreja, casa, casa, igreja. Então, é muito importante. Eu queria ler um texto de 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 1. 2 Coríntios 4, 1. Olha que texto reflexivo e que texto Deus está chamando a nossa atenção. Diz assim, capítulo de 2 Coríntios 4, versículo 1. Portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos. Vou ler de novo. Portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos. Ou seja, todos nós que conhecemos e tivemos a oportunidade de saber do Evangelho eterno, nós temos um ministério a ser exercido. Nós temos um privilégio de sermos voluntários na causa de Deus, que é uma causa nossa também, porque nós somos instrumentos em suas mãos, nós somos ferramentas preparadas para o Evangelho eterno. E nós precisamos descobrir a forma que Deus quer que nós trabalhemos. Que tipo de ferramenta eu sou? Por exemplo, eu tenho uma formação técnica, então eu conserto máquinas. Quando eu vou consertar uma máquina, a primeira coisa que eu faço é ver as minhas ferramentas e avaliar a máquina e saber quais são as ferramentas que eu vou precisar para consertar. Então, por exemplo, tem chave de boca, tem chave combinada, tem chave de torque, tem alicate, tem chave Allen, tem vários, tem chave tubo. Então, tem várias ferramentas e cada uma das ferramentas ela é adequada para mim apertar um parafuso, para mim soltar uma rosca, para mim abrir uma tampa. Então, Deus, ele te deu um talento. Deus, ele te deu um dom. Você precisa saber. E para você, como é que você sabe? É quando você conversa com Deus. Você conversa com Deus. Mas o mais importante de tudo isso é você ir até Deus e conversar com Ele. Se você não tem esse desejo, se você algo trava você de trabalhar para Deus, conversar com Ele. E no versículo desse mesmo capítulo, versículo 5 diz assim: porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, vossos servos, por causa de Jesus. Na pregação desse evangelho, não é eu falar de mim para as pessoas, até porque nós vivemos numa época, queridos e queridas, que o falar hoje ele não está valendo nadinha. Nada. A gente muda de opinião muito fácil, a gente muda de opinião muito rápido, e as nossas palavras muitas vezes fazem a gente tropeçar. Então, não é o falar, mas é o viver. Como é que eu estou vivendo? Estou vivendo demonstrando que eu sou uma pessoa voluntária, porque aqui nós estamos falando de voluntariado. Estou vivendo de que forma? E o versículo 6, porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações para dar luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Percebe?
que essa luz ela tem que primeiro brilhar em mim, para depois brilhar nas pessoas. É por isso que eu comentei há pouco, nós precisamos entender que a primeira igreja está dentro do nosso ser, que o nosso corpo, sendo o templo do Espírito Santo, ele tem que ser templo do Espírito Santo. Então, se ele sendo templo do Espírito Santo, eu vou compreender o meu trabalho, eu vou compreender a minha essência, eu vou compreender a minha salvação, e a cada dia o Espírito Santo vai me dar a certeza que no dia do juízo eu estarei dentro de um grupo, e um grupo eterno, se eu obedecer, se eu entender as instruções e praticar essas instruções, sempre lembrando, com amor, tá? Com amor. Então, temos esse privilégio de brilhar, conforme o texto de 2 Coríntios 4, 6, porque Deus ordenou que a luz brilhasse nas trevas, porque ele brilhou em nossos corações para dar luz ao conhecimento da glória de Deus em sua face. A posição e a influência, por mais elevadas que seja, nunca deve se tornar uma desculpa para a apropriação indébita dos bens do Senhor. Deve os favores especiais de Deus, estimulando-os a lhe prestar um serviço dedicado e cordial. Mas muitos do que assim são abençoados se esquecem do doador e se tornam indiferentes, provocantes e dissolutos. Olha, então, quando nós não desenvolvemos esse talento, nós nos tornamos o quê? Indiferentes, nós nos tornamos provocantes e nos tornamos dissolutos. E a continuação diz, e desonramos ao Deus do céu, e exercemos uma influência que é uma maldição para aqueles com que se associam e que os destrói. A nossa influência se torna o quê? Uma maldição. Eu queria ler o texto aqui de 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. Lá no capítulo 1, em 2 Tessalonicenses, no versículo 8 e no versículo 9. Diz aqui para nós: em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Eu vou ler pausadamente, porque é muito importante esse texto de 2 Tessalonicenses, o capítulo 1, versículo 8, eu vou reler de novo, diz assim, ó: em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, quem não conhece Deus? Todos já ouviram falar dele. Mas nós precisamos conhecer Deus. A gente professa diariamente sobre Deus. Eu tenho certeza que cada um de nós, quando temos a oportunidade, nós falamos de Deus. Mas nós conhecemos Ele. E está falando para nós, uma das formas de conhecer Ele, trabalhar. Eu li agora o capítulo 4, versículo 1 de 2 Coríntios. Tem uma linguagem que diz assim: porque foi o próprio Deus, na sua infinita misericórdia, que nos deu esse trabalho. Portanto, nunca desanimemos. Então, na sua infinita misericórdia, Deus é tão misericordioso para conosco que Ele concede o privilégio de trabalharmos para Ele. Então, quem não conhece a Deus, eu quero tocar só nesse item. Se nós estamos fazendo algo para Deus de uma forma obrigatória, nós caímos nesse texto aqui, olha. Em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Obedecer ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, está lá no capítulo de Isaías 58, se não me falha a memória, que fala sobre as viúvas, que fala sobre os órfãos, que fala sobre as pessoas necessitadas. Ali relata
todos aqueles que conhecem a Deus. Então, só esse item, o resto, você mesmo pode fazer uma reflexão, aonde é que você está negligenciando nesse conhecimento de Deus. Porque quando eu conheço, por exemplo, a empresa que eu trabalho, eu sei qual é o produto que ela oferta e eu sei a função que eu tenho que executar. Porque se eu não executar, eu sou demitido. Se eu não der produtividade, eu sou demitido. Então, fazer uma analogia, se nós somos da Igreja de Deus e estamos acomodados e estamos parando a nossa mente para os nossos problemas, nós estamos deixando de conhecer a Deus, porque tem um texto que diz, mesmo atribulado, nós teremos que dar glória a Deus, porque essa vai ser a nossa vida. De tribulação, para que possamos crescer, para que possamos ser lapidados, para que possamos estar preparados para essa morada no céu. Então, queridos, é muito sério. E o versículo 9 diz para nós a seguinte forma, os quais serão punidos com eterna destruição, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder. Igreja Adventista, movimento de reforma. Isso aqui não garante morada no céu, tá? Eu queria deixar isso bem claro para nós. Não garante. Não garante morada no céu. Se alguém está pensando que está dentro da igreja, sentado, escutando o culto, e na hora que há uma organização da igreja diz assim, eu não posso exercer cargos porque eu tenho outros compromissos. Aí esses cargos é colocado na mão de uma só pessoa. Ela nunca vai exercer, porque é muita coisa na mente dela. Ela própria está fazendo errado em pegar tudo, porque ela está fazendo com que outros deixem de ser abençoados. Trabalhar para o Senhor é bênção. Então, quando você... eu sou dirigente, mas eu também sou diretor de obra missionária, eu também sou diretor de assistente social, eu também sou diretor de mordomia, eu também sou diretor de família, porque ninguém quer, você está se sobrecarregando, vai ser um servo negligente, você está deixando que os outros sejam abençoados. Mas os outros não querem. Queridos, bota a igreja de joelho no chão e ore pela membrazia. E, dando continuação disso aqui, não se esforçam por reparar os males causados aos inocentes, pleitear a causa das viúvas e dos órfãos, ou revelar uma norma elevada de caráter diante de grandes e pequenos, mostrando um espírito de beneficência e virtude, mas, pelo contrário, oprime o salariado, diminui fraudulosamente a sua recompensa do trabalho, engana os inocentes, rouba as viúvas, amontoa tesouros corroídos pelo sangue dos sofredores, terão de prestar contas no tribunal divino. Essa classe não está fazendo a vontade de Deus e ouvirá aquela sentença que nós vamos entender. Eu queria ler o texto de Mateus, lá no capítulo 7, tá? Mateus capítulo 7. Nós vamos ler um texto muito importante. Mateus capítulo 7, o versículo 22 e o versículo 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe declarei, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Bora tirar uma reflexão ou uma pergunta para nós mesmos? O versículo 22 diz que muitos dirão, Senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome nós não expulsamos os demônios, em teu nome nós não fizemos muitas maravilhas. A gente entende, na sua totalidade, ou uma parte, ou quem sabe nem entenda, achando que isso aqui é somente para as pessoas que estão fora da igreja ou para os pastores da iniquidade, que usam o nome de Jesus para fazer muita coisa e na verdade, estão cometendo grandes crimes. Mas o versículo 23 diz assim, então lhe declarei, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores de iniquidade.
O que é o trabalhador da iniquidade? São esses trabalhadores, são esses missionários, são esses pastores, que são pastores da iniquidade, que usam o nome de Jesus, como eu frisei, para levar vantagem e para desviar o homem do caminho de Deus. Mas eu faço uma reflexão mais aprofundada. Será que nós podemos estar caindo nisto aqui, no versículo 23, de não trabalhar para Deus? Que aqui ele diz que nós não temos tratado honestamente com Deus. E a nossa vida tem sido um longo sistema de roubo. Por que nós não temos tratado corretamente com Deus? Porque a gente deixa de usar esse dom, esse talento, para o quê? Para a obra de Deus, fica escondido. E Satanás, ele coloca assim um peso tão grande na gente, isso está escrito, na preocupação do bem-estar, que a gente se envolve nesse prazer de ir em busca de um conforto para a nossa vida, que esquecemos de realmente trabalhar para Deus com amor, com alegria, com bondade, com esforço. Diz que nós, muitas vezes, nessa correria do dia a dia, nessa preocupação do nosso bem-estar, a nossa mente, eu não sei se acontece contigo, mas a mente humana, ela para nesse comodismo espiritual e busca exercer toda a sua energia nesse trabalho tão intenso para melhorar de vida, e a mente, ela se coloca como se essa morada aqui nossa fosse eterna. E nós não podemos ficar preocupados com essa morada, porque isso aqui não é morada eterna, porque isso aqui não é o nosso lugar, porque nós temos aqui uma passagem para a nossa morada, para a nossa principal morada. Eu queria ler também Malaquias 13 e 18, que tem um texto ali em Malaquias, importante para nós, nessa questão do final dos tempos, né? Na questão nessa preparação para a eternidade. Vou pegar aqui Malaquias 13, 18. A minha Bíblia é tão novinha que ela prega a página. Se alguém tiver uma Bíblia na mão, puder me ajudar, está em Malaquias 13, versículo 18, tá? Se alguém tiver aí, puder ajudar o irmão Nilson, eu agradeço muito para que a gente possa encontrar. Mas está aqui, Malaquias 13, versículo 18. Olha o que diz Malaquias 13, versículo 18. Então, retornareis e discernireis entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Há um tópico sobre mensagem sobre mordomia, nesse capítulo 27, que relata para nós assim, olha, quando todos os casos forem passados em revista diante de Deus, jamais se perguntará o que professavam, mas o que fizeram. Foram praticantes da palavra, viveram para si, ou se exercitaram nas obras da beneficência, nos atos de bondade, no amor, proferindo os outros a si mesmo, e a si mesmo negando para ser uma bênção para os outros? Então, são várias perguntas. Se o registro revelar que essa tem sido sua vida, que o caráter deles tem se assinalado pela ternura, abnegação, benevolência, receberão a bendita certeza da bênção de Cristo, bem-estar. Vinde benditos de meu Pai. Então, Cristo tem sido ofendido e ferido pelo nosso acentuado ato e amor egoísta e indiferente para os que são necessitados. E Malaquias diz, então retornarei e discernirei entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, outra coisa importante é nós sabermos
que os necessitados, eles não estão só necessitados de pão. Às vezes nós achamos que o necessitado é aquela pessoa que está precisando comer, que não tem uma cesta básica. Existem pessoas que têm uma condição financeira muito boa, que vivem bem, mas são necessitados do conhecimento de Cristo, são necessitados da presença de Jesus, são necessitados da presença do Espírito Santo. E se a nossa mente, ela apenas olha, o irmão ali é necessitado, bora levar uma cesta básica, tem muito ricaço que está aí com várias cestas básicas e até doando cesta básica, mas tem a necessidade de Jesus. Esse é o nosso papel. Isso é importante para que possamos viver corretamente. Mateus 25, 21, eu quero ler também o livro de Mateus 25, 21, capítulo 25, versículo 21. Mateus capítulo 25, versículo 21. Disse-lhe o seu Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Mas entra na alegria do seu Senhor. Amém. A fidelidade, ela parte primeiro, conforme o início que nós lemos, primeiro ela passa, sabe por onde? Por os dons, pelos talentos exercidos em prol do meu próximo. Esse é o primeiro dom, a primeira atitude a ser tomada. Ou seja, depois de uma longa conversa com Deus. O que ficou para trás não ficou. Há uma oportunidade hoje dessa mudança, há uma oportunidade hoje de nós estarmos com Cristo em diálogo durante o dia para saber o que eu tenho que fazer. Eu quero concluir com 2 textos dizendo aqui: promessa do mordomo fiel significa muito semear sobre todas as águas, significa uma comunicação contínua de dons e ofertas. Deus proporcionará recursos de maneira que o fiel mordomo de seus meios seja suprido com suficiência em todas as coisas e seja capacitado para abundar em toda a obra. Amém, irmãos? E o último texto diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 9. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 9. Conforme está escrito, ele espalhou e deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O versículo 10 diz, ora, aquele que ministra a semente ao que semeia, também ministra o pão para o alimento, e multiplica a vossa sementeira, e aumente o fruto da vossa justiça. Amém. Eu queria deixar aqui uma mensagem para os irmãos final. Amém. Meus queridos irmãos, a nossa primeira preocupação não é o que nós vamos comer hoje. Nós acordamos e nós já temos a comida. Nós acordamos, aliás, antes de acordar, nós já temos a comida para o dia. Nós, antes de acordarmos, nós já temos a presença de Jesus em nossas vidas. E antes de acordar, nós já temos tudo preparado por Deus. E isso é muito claro no capítulo 1 de Gênesis. Então, nossa preocupação hoje tem que ser, Senhor, fale comigo. Dê a unção do Teu Espírito na minha vida para que eu entenda qual é o meu dom, qual é o meu talento, para que eu possa exercer em prol da humanidade e ser uma ferramenta em Tuas mãos. Não se desdobre querendo ter muitos cargos na igreja, porque você não vai exercer nenhum corretamente. João Batista teve um ministério de preparar o caminho. Ele preparou o caminho. Era a única função dele preparar o caminho. Irmãos, é triste ver a igreja da forma que está, em pessoas não querendo assumir responsabilidade, se desviando. E agora, o que se faz? Queridos, você que é espiritual, você que é de oração,
chama o pastor, tem uma conversa com ele, com o teu obreiro, e vai os dois para dentro da igreja e orar por essa igreja, porque Deus é que faz a obra, não é você. Outra coisa, queridos, se tem alguém passando por dificuldade dentro da tua casa, jamais chame a atenção, jamais cobre, jamais exija, mas apresente ele a Deus, diga a Deus para tocar o seu coração e diga a Deus para transformar o seu caráter, porque no silêncio da oração, na lágrima, no jejum que você fez, Deus muda o caráter dessa pessoa. Porque quando você vai e cobra dessa pessoa, quando você vai e exige, quando você vai e joga na cara, você não está trazendo ele para Cristo, você está mandando ele embora. E se ele não conhece a Cristo, ele conhece Satanás. Mesmo inocentemente, ele está exercendo a função do inimigo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai repelir a tua cobrança. E finalizando, eu queria dizer, queridos, nós somos bênçãos na mão do Senhor. Queridos, nós somos instrumentos em que ele capacitou com os dons do céu. Queridos, não olha para a tua dificuldade, mas olha para Jesus e diga a ele, eis-me aqui. Porque naquele grande dia nós podemos estar fora daqueles que vão ter morada no céu e vamos nos perguntar, mas espera aí, eu fui cristão durante 30 anos, por que eu estou do outro lado? Por que eu não fui escolhido para morar com Deus? Aí tem que ter uma reflexão, o que é que eu estou fazendo da minha vida com esses talentos que foram distribuídos para mim, para que eu pudesse alcançar almas e trazer a Cristo. Eu desejo nesta manhã é que você se sinta confortável, que você se sinta abençoado e que você se sinta feliz, porque o amor de Deus nos constrange para que possamos ter felicidade eterna. Amém.